Então, trabalhando com a Comissão de Finanças e olhando para a questão do problema, para aquela estrutura do iceberg, né, que eu já apresentei, chegamos à conclusão que precisávamos ouvir os responsáveis pelas entregas. E daí, para isso, a gente recorreu ao recurso da entrevista, né, uma entrevista específica que que a teoria U também traz como recurso. Só que para fazer essa entrevista, a gente precisava treinar a nossa escuta, porque a teoria U traz que para que a gente consiga entrar em contato com aquela coisa nova que está querendo surgir, mas que ainda não existe, a gente precisa ir para uma percepção muito mais sutil, né? E para uma camada muito mais profunda de contato. Então a gente precisava treinar nossa escuta para chegar nesse lugar. Fizemos um ou dois encontros, nos preparando para isso, fizemos alguns exercícios para perceber como é que andava a nossa escuta, né, o quanto estávamos dispostos a escutar o outro ou não. Né? E daí eu apresentei para eles uma classificação que é essa que está na tela, da teoria U, sobre os níveis de escuta. Que eu acho muito interessante, acho que vale a pena, até porque na hora que a gente está lidando, né, com um processo de autogestão, quanto mais a gente souber escutar, melhor vai ser, né? Mais a gente vai conseguir conjugar coisas e chegar a caminhos e soluções que realmente incluem todos, né? As necessidades de todos. E assim a gente vai precisar cada vez menos dos sistemas punitivos, né? Então vamos lá. Primeiro nível de escuta eles chamam de downloading, que é o básico, né? Que a gente escuta através dos nossos julgamentos. Tem alguém falando, enquanto essa pessoa está falando, eu estou aqui conversando comigo mesma, pensando se eu concordo ou não concordo, se eu acho certo, se eu acho errado, lembrando de coisas que eu já fiz ou já vivi, que estão relacionadas àquilo que aquela pessoa está falando. Então, no final das contas, eu não estou realmente escutando aquela pessoa, eu estou muito mais num diálogo interno do que num diálogo com a pessoa, né? Então, eles colocam que esse tipo de escuta, esse primeiro nível de escuta, gera só a confirmação de velhas opiniões e julgamentos, né? E que muitas vezes é dessa escuta que a gente acaba tomando decisões coletivas, né? Então, né, como eu já falei antes, a gente fica reafirmando, né, nossas estruturas mentais e não consegue de fato gerar inovação, né? Soluções inovadoras e criativas, né, que realmente lidem com o problema e com o que a gente quer realizar, na verdade. Né? O segundo nível eles chamam de factual. Quando eu começo a abrir a minha cabeça para escutar o outro, isso significa que eu estou escutando aquela pessoa, mas os meus julgamentos eles silenciam, né? Eu sei que eu não concordo com aquela pessoa, mas eu estou aberta a entender o porquê aquela pessoa pensa de tal maneira, né? Então, é uma escuta que gera, né, o contato com dados contraditórios ou com novos dados, né? Porque eu estou entrando em contato com algo que não é meu, é o do outro, então é algo novo. Né? Estou realmente aberta para isso. O terceiro nível é o nível empático, né? Onde a gente estabelece uma conexão emocional. Né? Então, além de estar com a cabeça aberta, eu estou com o coração aberto para escutar aquela pessoa. Então, para além de entender a ideia que ela está trazendo, para além de entender a opinião dela, eu me conecto com os sentimentos que ela traz, né? E sentimento é o lugar da conexão real, né? Então, e como consequência, né, dessa escuta, eles dizem que nós somos capazes a ver através dos olhos do outro, né? Porque os sentimentos eles são comuns, né? Todos experimentamos sentimentos similares, então eu sou capaz de me ver naquele lugar, né? Por mais que eu nunca tenha vivido ou não concorde. E o quarto nível é a generativa.
que é uma escuta que vai para uma camada muito mais sutil e latente, né? Ela acessa uma camada de latência que existe dentro de cada um de nós, principalmente quando a gente está envolvida com a vontade, né, de criar algo diferente no mundo. Né? A gente tem uma vontade latente de realizar diferente, né, um ideal de mundo que a gente está querendo concretizar. Né? Então aqui eles colocam com uma determinação aberta, quer dizer, é uma escuta tão profunda que ela se conecta com uma vontade, determinação no sentido de vontade, né, de potência. Ela se conecta, ela consegue enxergar através de fissuras, né, estruturais, tudo isso que quer emergir, que está ali latente energeticamente na pessoa, né? E que às vezes nem ela consegue ver, ou se você está fazendo uma autoescuta, nem você consegue, muitas vezes não consegue perceber em você, né? Então ele coloca aqui que como consequência a conexão com o futuro que emerge, mudanças na identidade e no ego, porque é algo que ainda não existe, né? E que quer existir para gerar mudança. Então, para fazer a nossa investigação, né, a gente precisava o máximo possível acessar esse nível 4 de escuta, né? Que é bem desafiador, né? Exige uma presença grande, né? Uma consciência ali do momento presente e uma sensibilidade e tudo mais, né? Mas que é o necessário, porque a gente precisava enxergar para além das estruturas, né? A gente precisava ver, né? Olhar para a estrutura, conseguir ouvir, né? Identificando que ali só existia o que estava sendo dito, né? Em evidência era a ponta do iceberg. Então a gente precisava de uma escuta mais atenta para perceber o nível estrutural e ainda mais sutil para conseguir perceber isso que queria emergir de mudança, que é onde está a potencialidade da solução, né? Da solução criativa e eficiente, né? Então, isso foi trabalhado um pouco através de exercícios, né? Para fazer as entrevistas. É isso.